amo Dona Leopoldina, vocês amam Dona Leopoldina, então vamos falar sobre Dona Leopoldina. Na verdade, não exatamente dela, mas sim sobre alguns dos seus ancestrais. Fica aí que você vai entender. Ouve-se muito falar na vida de Dona Leopoldina na corte austríaca, junto de seus pais e seus irmãos, e também da vida dela no Brasil com o seu marido Dom Pedro e seus filhos. Mas a sua ancestralidade, bem menos comentada, é surpreendente. Os ancestrais de Dona Leopoldina são tão fascinantes quanto ela. Como em toda árvore genealógica eles são muitos, então eu selecionei aqui os que eu achei mais legais. Vamos começar pelos mais próximos. A avó materna de Dona Leopoldina, Maria Carolina de Áustria, era irmã de Maria Antonieta, rainha da França, ou seja, Maria Antonieta era tia-avó de Dona Leopoldina. A Revolução Francesa foi muito importante para a França e para o mundo, pois trouxe muitas mudanças necessárias. Porém, ela passou dos limites em muitos aspectos. Os problemas financeiros da França, que surgiram com Luís XIV e sua corte, ou seja, mais de 100 anos antes da Revolução, acabaram sendo totalmente atribuídos ao casal Maria Antonieta e Luís XVI. Ao longo de toda sua vida na França, ela foi vítima de boatos, dentre eles que abusava do próprio filho e que mandou que o povo comesse brioches. Ela era também vista como uma mulher fútil e perdulária. Mas vem cá, se você fosse casada com um homem que abaixava as próprias calças para divertir os amigos, você não afogaria suas mágoas de alguma maneira? Infelizmente, ela não é a única rainha na árvore genealógica de Dona Leopoldina a perder a cabeça. Tem uma outra rainha que eu vou comentar mais pra frente que teve o mesmo destino. A mãe de Maria Carolina de Áustria e de Maria Antonieta, ou seja, a bisavó de Dona Leopoldina, era Maria Teresa, arquiduquesa da Áustria e rainha da Hungria e da Boêmia. A morte de seu irmão levou seu pai, Carlos VI, a colocar todo o seu empenho em assegurar a posição da filha como futura soberana e promulgar a pragmática sanção que dava às mulheres o direito à sucessão nos domínios dos Habsburgo. A arquiduquesa fez jus à decisão do pai e transformou Viena numa das cortes mais brilhantes da Europa. Em 1636, ela se casa com Francisco I do Sacro Império Romano Germânico, unindo a casa dos Habsburgo com a de Lorena. O casal teve 16 filhos, dos quais 10 sobreviveram até a idade adulta. E como na nobreza europeia aconteceram muitos casamentos entre primos, tanto o pai quanto a mãe de Dona Leopoldina eram tataranetos do rei Luís XIV da França, que foi coroado com apenas 4 anos de idade depois da morte de seu pai Luís XIII. Enquanto ele não atingia idade suficiente para governar, a sua mãe atuou como regente. O rei tinha 9 anos quando os nobres e o parlamento de Paris se ergueram contra a coroa em 1648. Isso marcou o início da longa guerra civil conhecida como a Fronda, durante a qual Luís XIV sofreu muitas humilhações e chegou a viver na pobreza. Essas provações moldaram o caráter do jovem rei. Em 1660, Luís XIV casou-se com sua prima Maria Teresa da Espanha. Seu casamento selou a reconciliação entre os dois países. Foi ele o responsável por transferir a corte do Palácio do Louvre para o Palácio de Versalhes e transformá-lo em um gigantesco, extravagante complexo real. Luís XIV morre após reinar por 72 anos e seu bisneto sobe ao trono para se tornar Luís XV. O Rei Sol, como é conhecido, também foi o primeiro monarca a se submeter a uma cirurgia para tratar uma fístula anal, da qual eu falo nesse vídeo aqui. Sim, eu fiz um vídeo falando sobre a fístula anal do rei. Corre lá para assistir que eu sei que você quer. Já a avó de Luís XIV, Maria de Medici, era a sexta avó de Dona Leopoldina por parte de seu bisavô Francisco I. Maria de Medici era filha de Francesco I de Medici, grão-duque da Toscana, e de Joana da Áustria, uma arquiduquesa de Habsburgo. Em 1600, ela se casa com Henrique IV, tornando-se então rainha da França. Após o assassinato do rei, sobre o qual eu falo nesse vídeo que está aqui no card, aliás um dos primeiros do canal, ela se torna regente para o seu filho Luís XIII, na época então com apenas 9 anos. Mas quando ele atinge idade suficiente para reinar, ela se recusa a entregar o poder e é exilada. Com a intervenção do cardeal Richelieu, ela é autorizada a retornar em 1621. Nesse meio tempo, ela encomenda a construção e decoração do luxuoso Palácio de Luxemburgo. Em 1630, ela tenta remover Richelieu, agora um desafeto, mas é banida mais uma vez para nunca mais voltar à França. Agora a linhagem que eu considero mais interessante. Ainda na linhagem de seu bisavô Francisco I, temos a bisavó dele, Elizabeth Stuart. Esse nome te diz alguma coisa?
Ela era filha de James I da Inglaterra, VI da Escócia, do qual eu também já falei aqui no canal, e ele, por sua vez, era filho de Mary Stuart, rainha da Escócia. A oitava avó de Dona Leopoldina, filha de Maria de Guise Lorena e James V, tornou-se rainha ainda bebê, pois seu pai morreu 6 dias após seu nascimento. Em 1558, ela se casa com Francisco, o herdeiro da coroa francesa, mas ele morre 2 anos depois e ela retorna à Escócia. Em 1565, ela se casa com seu primo Henry Stuart, Lord Darnley, e o filho deles, James, nasce no ano seguinte. Uma série de manobras políticas imprudentes e o assassinato de seu marido levam muitos nobres escoceses a se levantarem contra ela. Em 1567, ela é presa e forçada a abdicar em favor de seu filho. Ela escapa da prisão, mas tem suas forças derrotadas e decide procurar refúgio na Inglaterra. Como uma rainha católica com uma reivindicação ao trono inglês, ela é vista como uma ameaça, pois ela era a neta de Margaret Tudor, irmã de Henrique VIII, pai da rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra na época. Ela é mantida em cativeiro por muitos anos, até ser decapitada por traição em 1587. Isso faz com que um dos ancestrais medievais de Dona Leopoldina seja um outro rei do qual eu já falei muito aqui, Kenneth MacAlpin, o rei que uniu os reinos dos Pictos ao reino de Dalriada para dar início ao reino de Alba, que mais tarde se tornaria a Escócia e ele o primeiro rei escocês. O nono avô de Dona Leopoldina por parte de pai era Guilherme, duque de Cleves, também conhecido como Guilherme o Rico, um nobre protestante do oeste da Alemanha, filho de João III, duque de Jülich-Klevsberg, e de Maria, duquesa de Jülichberg. Mas ele é mais conhecido por ser irmão de Ana de Cleves, quarta esposa do rei Henrique VIII. O casamento de Ana e Henrique aconteceu exatamente porque na época o rei da Inglaterra precisava de uma forte aliança com nobres protestantes e Guilherme o Rico era a pessoa perfeita para isso. Os 10º avós de Dona Leopoldina, trisavós de Maria de Medici e avós de Fernando I do Sacro Império Romano Germânico eram Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão. Ao longo do próspero reinado do casal, uma série de domínios independentes foram anexados ao reino espanhol, dentre eles Granada, após os monarcas completarem a Reconquista, o movimento que acabou com o domínio muçulmano na Península Ibérica. Eles ficaram conhecidos como os Reis Católicos pelo Papa Alexandre VI por terem sido os precursores da Inquisição Espanhola. Ambiciosa, Isabel confiou em Cristóvão Colombo e patrocinou suas jornadas ao Novo Mundo. O casal ainda teve 6 filhos, dentre eles Catarina de Aragão, primeira esposa de Henrique VIII. Mas de novo esse cara? Isso aqui dá passar o rodo. Avançando ainda mais na história, o 11º avô de Dona Leopoldina por parte de sua bisavó Maria Teresa era o rei Bela I da Hungria, que travou uma batalha bem-sucedida contra o Sacro Imperador Romano Henrique III, garantindo a independência de seu país. Mas na verdade ele ficou famoso mesmo foi por causa da sua morte em 1063, da qual eu falo nesse vídeo aqui sobre mortes estúpidas, mas que eu vou recapitular. O rei morreu em decorrência de ferimentos graves, causados quando o trono sobre o qual ele se sentou se quebrou repentinamente. Vamos finalizar esse vídeo com as origens das casas de nascimento de Dona Leopoldina, Habsburgo e Lorena. É com Rodolfo I que a maioria das árvores genealógicas dos Habsburgo começa. A linhagem remonta ao final do século X. Seu avô, Guntram o Rico, é o primeiro ancestral verificável. As crônicas sobre seu filho Radbot de Klettgau são a fonte mais importante para a história dos Habsburgos originais. O neto de Radbot, Otto, foi o primeiro a se chamar von Habsburg, o mesmo nome do castelo da família que seu avô construiu por volta de 1020 e que significa Castelo do Falcão. O Ducado da Lorena, parte do antigo reino da Lotaríngia, foi um estado independente entre 977 e 1739. O ducado, bem como a região atual da Lorena que correspondia, foi o foco de uma luta de séculos entre o Sacro Império Romano Germânico e o Reino da França, e depois entre Alemanha e França, mudando de mão diversas vezes, a última no final da Segunda Guerra Mundial. Se tem algum ancestral de Dona Leopoldina que você acha interessante que eu não tenha comentado, por favor, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, saiba que deu maior trabalho para ficar cavucando esses ancestrais. Então, não gostou? Faz melhor. Passar bem.